pelo bem que tens feito a mim, que vem demonstrar tanto amor tu tens, ó Deus, por mim. As vozes de milhões de anjos não poderiam expressar a gratidão do meu pequeno ser, que só pertence a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória pelas bênçãos sem fim. Com seu sangue salvou-me, seu poder restaurou-me. A Deus seja a glória pelas bênçãos sem fim. Quero viver aqui para adorar-te, meu Senhor, e se surgir um louvor ao Calvário, seja assim. Com seu sangue salvou-me, seu poder restaurou-me. A Deus seja a glória pelas bênçãos sem fim. Olá, amigos de estudos bíblicos. Mais uma oportunidade para conhecermos mais a Bíblia e aprendermos dela, e há um crescimento espiritual em cada um de nós, principalmente a nossa fé no Senhor. E hoje agradeço muito aqueles que estão chegando, são todos bem-vindos. Os que estão há tempos também, é uma alegria recebê-los. E quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias hoje na carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses. É o livro preferido da minha vida. Eu não deixo de lê-lo muitas vezes durante o ano. Filipenses, o capítulo 4. E nós vamos estudar hoje o versículo 10 até o 23. Não vamos ler o todo. Inicialmente vou ler apenas um versículo. Então, Filipenses, capítulo 4, o versículo 10. E hoje, com alegria, nós vamos estudar a solidariedade transforma vidas. Muito importante nos dias atuais. A solidariedade transforma vidas. Bíblia aberta, então abra a sua Bíblia impressa ou a virtual e fique no texto de Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Bíblia lida, oremos. Gratos, ó Pai, pelo dom da vida, vida eterna em Cristo, e pela tua proteção diária a nós. Nos alegramos porque o teu Espírito Santo habita em nós, ele tem nos guiado, nos conduzido, e diariamente, ao ler a Bíblia, o autor da Bíblia, ele tem nos dado a orientação. E nos alegramos agora porque estamos juntos para estudar na Escola Dominical Online a Tua Palavra. Venha, ó Pai, falar ao nosso coração, nos alimente através dela e me usa como um canal. Oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. A solidariedade transforma vidas. O nosso país viveu, há meses atrás, um momento assim difícil. A fúria climática. A fúria climática esteve presente no Rio Grande do Sul. E nesse momento difícil para aquele estado que nunca havia passado por algo similar, aquele estado sempre foi solidário com o país.
quantas tragédias naturais tivemos no país como um todo, e o estado do Rio Grande do Sul sempre presente. E naquele momento o quadro mudou. O Brasil inteiro esteve solidário com o Rio Grande do Sul. E graças a Deus, eles estão se reerguendo, se reestruturando. E o lindo desse momento foi o amor do povo brasileiro para os nossos irmãos gaúchos, ao demonstrar, através da solidariedade, esse amor. Quando nós falamos de solidariedade, eu me lembrei do Franz Kafka, né, o autor, e ele tem uma frase bem propícia. A solidariedade é o sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana. A gente sabe que a pessoa é ser humano de verdade quando ela expressa a sua solidariedade. Aprendemos também com o psiquiatra e escritor internacional e brasileiro, Augusto Cury. Ele tem também uma orientação, pode nos ensinar nesse início do nosso estudo. Entendo que a solidariedade é enxergar no próximo. Eu achei significativo que o autor disse: a solidariedade é enxergar no próximo as lágrimas nunca choradas e as angústias nunca verbalizadas. É um momento importante na história da humanidade como nunca. Ele enfatiza muito nos seus livros isso, em que o ser humano está diante de uma solidariedade, não material como foi o Rio Grande do Sul, mas uma solidariedade afetiva, emocional que a humanidade precisa. E é claro que essa frase não poderia faltar para que a gente pudesse entender melhor, compreender o que é solidariedade, por que ela transforma vidas. Para fazer uma doação, não é preciso ser rico. Isso é significativo. Nem ter muitas coisas, apenas empatia. Se colocar no lugar do outro e amor ao próximo. Isso é necessário, não só em nível de Brasil, mas internacional. As pessoas estão carentes da nossa empatia, da nossa solidariedade e do nosso amor. A solidariedade tem sido, em todos os tempos, a igreja cristã, ela começou com Jesus Cristo há 2000 anos atrás, e a solidariedade sempre foi a marca do cristão. Pode estudar a igreja em todas as épocas, sempre a solidariedade se fez presente. E, na verdade, a solidariedade é ser sensível às necessidades dos que sofrem. Porque as pessoas cristãs, elas têm um compromisso com Deus. Quando eu tenho um compromisso com Deus, quando eu sou íntimo de Deus, eu passo a viver o que a lei de Deus nos orienta. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo, como a si mesmo. E aí a solidariedade se faz presente. E Paulo, então, no texto que a gente leu, falando aos Filipenses, ele está sensibilizado, porque ele sentiu na pele a solidariedade da igreja de Filipos para com ele em suas necessidades. E a igreja foi tão amorosa, solidária a ele, que enviou um próprio membro dela, o Epafrodito. Você já estudei Epafrodito aí, dentro dos estudos, dá uma procurada, você pode conhecer melhor o Epafrodito, dos Filipenses. Especialmente foi lá para demonstrar pessoalmente a solidariedade e expressar com os donativos enviados ao apóstolo São Paulo, que necessitava naquele momento. Gosto muito do José Coblin, esse teólogo, e ele faz uma observação importante no texto que estamos a estudar. Paulo não quer essa ajuda seja entendida como dependência, não. A ajuda não é dependência. Na verdade, o nosso lema é: você não dá o peixe, mas você dá a vara e ensina a pescar. Mas para a obra de evangelização, a obra de Deus. As pessoas carecem do auxílio, uma verdadeira contribuição para a missão e um verdadeiro sacrifício agradável a Deus. Deus se agrada quando os seus filhos se solidarizam com os seus irmãos, com o seu próximo. Por isso nós vamos refletir na escola dominical dessa semana a solidariedade
transforma vidas. Pense bem, tenho sido solidário, eu tenho transformado vidas através dos meus atos em relação ao meu próximo. Primeiro ponto importante, a solidariedade transforma vidas. Por quê? Primeiro, o servo de Deus, o cristão, o filho de Deus, ele é sensível à tribulação alheia. Nada passa despercebido, porque ele tem misericórdia, ele tem compaixão. É o amor de Deus que habita nele. Então ele é sensível. É o mesmo amor que Cristo teve para conosco quando veio a este mundo e deu a vida por nós, sacrificou-se por nós. É o amor ágape ou agape, o amor sacrificial. E a mesma coisa, aquele que tem Jesus, Senhor da sua vida, o Espírito Santo habita nele, ele é sensível à tribulação alheia em qualquer momento, em qualquer situação. E Paulo, no texto que a gente está a estudar hoje, ele testemunha a sua experiência de pobreza, porque ele estava no momento que precisava. Nós observamos bem, temos vídeos aí, os YouTubes da vida estão colocados, as pessoas do Rio Grande do Sul perderam tudo, ficaram sem nada. Muitos deles até migraram para outros estados da federação, ficaram praticamente sem nada. Então, e o povo brasileiro solidarizou. A mesma coisa, temos os testemunhos aí, em áudio, em vídeo, de tudo que foi feito. E a mesma coisa em relação ao apóstolo São Paulo. Ele dá um depoimento e ele vai começando a falar conosco pelo texto. É tão bom quando a gente vai lendo a Bíblia, ela vai falando conosco. O Espírito Santo vai tocando em nós. E olha o que diz o texto, Filipenses 4:11. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É bem para nós hoje, contente em toda e qualquer situação. Porque nós temos o mais importante conosco, que é Deus, que é onisciente, onipotente, onipresente. Ele age na nossa vida, ele opera. Não estamos sozinhos. E ainda o texto, Filipenses capítulo 4, versículo 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Isso é a vida. Nós estamos todos sujeitos. Parecia que isso não iria acontecer com o Rio Grande do Sul. E, de repente, tudo mudou. O quadro mudou na vida daquele estado, né, da federação. Mas trabalhadores, lutadores estão superando e com o auxílio também do país. E aprendemos, tudo posso naquele que me fortalece. Eu sempre leio esse versículo, lembro da minha amiga Cecília Barijan, lá de Laranjal Paulista. Ela tem esse versículo como lema da sua vida, e é maravilhoso, Cecília. E é maravilhoso para todos nós cristãos. Esse texto está há 2000 anos falando em todas as épocas da igreja. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. E o apóstolo São Paulo aí mostra, né, a sensibilidade da igreja de Filipos para com ele, sensível à tribulação dele. E aí nós estamos mostrando para o slide da Filipos atual. Ela está em ruínas. Veja bem, ela não existe mais, a cidade desapareceu. Mas a atitude dela será contada em todo o tempo em que este mundo existir, em que for pregado acerca do Evangelho de Jesus Cristo. O mais importante aí, Paulo está alertando, não era o donativo, mas é o espírito solidário cristão. O que, para mim, o mais importante não foi o donativo, que não importa. Uma fralda, minha irmã com a escola dela, melhor dizendo, com o grupo dela de aulas particulares, ela conseguiu arrecadar fraldas para as crianças, muitas fraldas. A cidade onde eu estou no momento também, ela foi solidária, levou carretas, a região onde eu morei a vida inteira, carreta em todos os lugares. Porque o mais importante é o espírito solidário cristão que nós percebemos no país em relação ao Rio Grande do Sul. E aí, você não está enquanto doaram, mas serem os únicos movidos a fazê-lo. O apóstolo São Paulo estava feliz, porque ele trabalhou em muitas igrejas. Você vê, ele escreveu metade do Novo Testamento, e são as cartas de Paulo. A única igreja que solidarizou com ele foi essa. Isso está claramente registrado em Filipenses 4,15. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Nós sabemos que são poucos que têm esse espírito solidário,
Mas como o sal precisa de pouco para salgar, e o que tem feito diferença no país, da mesma forma. Então nós podemos perceber em relação ao Rio Grande do Sul, uma carreta, duas, três, quatro, aviões que foram chegando, sertanejos ajudando, enfim, nós vimos muito isso, né? Agora, o mais importante não foi o donativo que eles enviaram, mas foi o espírito solidário. Me lembra até, eu sou gordinho, me lembra até daquela dupla sertaneja, né? Que o gordinho doou todo o seu guarda-roupa para o Rio Grande do Sul, porque existiam pessoas gordinhas no Sul também, não só as magrinhas. Ele se solidarizou com elas, né? Olha, esqueci o nome da dupla aqui, é uma dupla famosa, né? Mas eu vou ainda lembrar. Há muitas comunidades, infelizmente, que se mostram insensíveis. É interessante, né? A pessoa prega o amor de Deus em regiões onde que, em primeiro lugar, precisa demonstrar o amor de Deus com as atitudes e com o auxílio material. Como que um coração vai entender o propósito de Deus passando fome, necessidade, carente de uma refeição? E uma das coisas que me chamou muita atenção quando estive no Canadá, as igrejas canadenses, elas abrem as portas para dar café da manhã, breakfast para as pessoas, refeições para as pessoas, atendendo as pessoas. Isso a gente tem visto em muitas cidades americanas, na Europa mesmo, a gente tem percebido esse tipo de atitude. E a gente percebe também muitos artistas, na época da pandemia, criaram até restaurantes. Há um cantor de rock famoso que monta restaurantes. Pessoas que... há um herói que fez o papel de Batman na televisão, ele constrói casas, gasta tudo que ele ganhou como artista em construir casas para as pessoas que precisam. Isso é o espírito solidário. Mas há comunidades religiosas, me chama muita atenção isso, comunidades religiosas que pregam Cristo e são insensíveis àquilo que está acontecendo à sua volta. Estão lindamente cantando nos seus corais, lindamente participando. Na cidade onde eu estou morando atualmente, eu tenho orado muito, porque há um grupo de pessoas precisando de ajuda, de auxílio, né? São pessoas que têm dependência química, dependência alcoólica. E eu fiquei muito feliz que uma das igrejas da cidade, a primeira igreja batista, está levando eu orei muito para que um grupo despertasse. Eu não podia atendê-los, mas um grupo na cidade pudesse atendê-los. E eu fiquei feliz que a primeira igreja batista da cidade de Apiaí, onde eu estou atualmente, eles estão levando essas pessoas para uma clínica de tratamento lá em Matinhos, no Paraná. Estão levando essas pessoas, dando auxílios, sentindo no coração, estão sendo solidários. Isso é o poder do amor de Deus nessas comunidades. E é uma das comunidades que mais cresce na cidade, porque eles não só pregam o amor, mas eles vivem o amor de Deus. Em tudo lhes mostrarei, agora é Atos capítulo 20 e 35, para essas comunidades insensíveis. Em tudo lhes mostrei que trabalhando assim devemos ajudar os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Isso é Atos capítulo 20 e 35, nessa versão VFL. Quem dá é mais feliz do que quem recebe. Isso é muito importante, né? Há uma alegria no nosso coração quando nós fazemos isso. Nós temos ajudado em bazares. Eu sou uma pessoa gordinha, então as roupas que há pessoas gordinhas que precisam também, como o da dupla sertaneja lá, Menotti, né? Se não fala Menotti, essa dupla, né? É Menotti, né? Eu esqueci um deles. Então ele fez o mesmo. Então é isso, né? Isso é amor, né? É a necessidade, é a carência. E a gente fica muito feliz. Nós estamos dando muitos bazares para atender pessoas que precisam, carentes. Isso é espírito solidário. Agora, Tiago, né? A carta de Tiago. Tiago esse é o irmão de Jesus, não é o apóstolo. E sem esquecer que a fé sem as obras é morta, ele nos ensina lá em Tiago, capítulo 2, de 14 a 26. Olha que Tiago, que é o irmão de Jesus, alerta a nós. Meus irmãos, qual é o proveito? Se alguém disser tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? E ele vai colocando. 15 a 17 de Tiago 2. Se um irmão ou uma irmã estiver com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem,
mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Observe bem, nós estamos muito bem em casa, acolhidos, em termos principalmente de inverno, porque agora o Brasil, nós estamos vivendo as 4 estações durante o ano inteiro, as estações climáticas são complexas. E observe bem, a sua família está bem acolhida, o seu vizinho está bem acolhido, né? O seu colega de trabalho, enfim, tem olhado para a necessidade, tem sido solidário. Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. E o versículo 18, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Porque na verdade, nós todos sabemos que não são as obras que nos dão a vida eterna, isso é importantíssimo. Quem nos dá a vida eterna é Jesus Cristo. Nós somos salvos por Cristo. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. O apóstolo Paulo alerta sobre isso. Mas as obras mostram. Da laranjeira sai laranja, da macieira maçã, e do cristão sai o fruto. Nós sabemos muito bem, já estudamos isso. O fruto do Espírito que habita em nós, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então brota, nós mostramos a nossa fé pelas obras. Não para a salvação, mas o nosso comportamento demonstra se de fato somos verdadeiramente cristãos. E o versículo 19 ainda de Tiago 2. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Esse acento aí não tem, tá? Já caiu do uso da língua portuguesa, no creem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Versículo 20. Agora, versículo 21. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Está mostrando, não são as obras. O próprio Abraão, pai da fé, o nosso pai da fé, o pai Abraão, ele demonstrou pela sua fé em Deus, quando colocou o próprio filho em sacrifício, obedecendo a Deus, pela fé, né? E ainda mais, versículo 22 e 23 de Tiago 2. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, o efeito foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura, a qual diz, olha bem, ora Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. É claro, a salvação é pela fé no Senhor, mas as obras, o comportamento, a ação de Abraão demonstrou a sua fé. Tiago 2,24, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. A nossa justificação é pela fé e automaticamente o amor de Deus nos constrangindo age, é natural. Ajudar o próximo é uma coisa natural, não é nada forçado. O espírito solidário é algo normal na vida daquele que tem o amor de Deus no seu coração. E o versículo 25, de igual modo não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir para outro caminho. É interessante observar isso, né? Ela já estava sendo tocada, porque ela confiava no Deus, ela sabia da história do Deus de Israel, o poder dele. E aí já estava se consumando, a confiança dela em Deus a fez agir em prol dos espias. E o versículo 26, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Então, isso é muito importante. Eu demonstro a minha fé pelas obras, não para a minha salvação, mas pelas obras, pelo meu comportamento. O meu espírito solidário demonstra de fato, realmente, eu sou sensível à tribulação alheia e, na verdade, a solidariedade transforma vidas. Mas vejam bem, em segundo lugar, a solidariedade transforma vidas. Primeiro, sensível à tribulação alheia. Mas, em segundo ponto, sabe que ao doar também recebe. Preste atenção. Sabe que ao doar também se recebe. Mas não faz isso para receber nada, mas é normal, natural. Quem planta, tudo que o homem semear, ele vai ceifar, ele vai colher. O apóstolo Paulo faz uma afirmação importante aí em Filipenses 4,17 agora, que nós estamos caminhando no texto. Olha, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Maravilhoso ver, né? Maravilhoso ver a ação, o comportamento. Deus está observando nosso crescimento espiritual. O amor nos constrange a entender a necessidade do outro, de todas as formas, de todas as maneiras. E é claro que a ênfase aí foi o princípio que o apóstolo São Paulo apresentou lá em 2 Coríntios, capítulo 9, do versículo 6 até 15, mostrando para nós a lei da semeadura. Olha aí, 2 Coríntios 9, 6.
Sabei que quem semeia pouco, pouco também se fará. Veja bem, é muito solidário, é muito generoso. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Isso, Deus só se agrada tudo que é feito de coração, sem pena, nem constrangimento, porque Deus ama a quem dá com alegria. Vejam bem aí, eu tenho acompanhado a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a maior igreja online do mundo, 2 milhões de pessoas que participam online, né, da igreja. E quanto mais eles fazem os trabalhos, mais se amplia a igreja e tudo. Eles estão tendo que mexer em infraestrutura, tudo, e atendendo às necessidades em nível do Brasil e em nível de mundo. Versículo 8 de 2 Coríntios 9. Deus pode, o Pai, né, pode acumular-nos de toda espécie de graças, para que tenhas sempre e em tudo necessário, e você fique algo excedente para a boa obra. Deus nos dá em abundância, para nós compartilharmos. Nós não conseguimos vestir 2 vestidos, 2 calças, 2 camisas, 2 tênis, 2 pares de tênis, é para compartilhar. Conforme está escrito, agora o versículo 9, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E aí ele usou o Salmo 112, versículo 9, nessa parte do texto. E 2 Coríntios 9, 10 ainda, Deus Pai, que fornece semente ao semeador e pão para o alimento, vos fornecerá também a semente e multiplicará, e fará crescer os frutos da vossa justiça. Deus vê tudo, Deus observa tudo. E o mais importante é termos a bênção de Deus. Versículo 11 de 2 Coríntios 9. Sereis enriquecidos de todos os modos para praticar toda espécie de obras de generosidade que suscitarão a ação de graças a Deus Pai por nosso intermédio. Também o versículo 12. Pois o serviço desta coleta não deve apenas satisfazer as necessidades dos santos, mas há de ser ocasião de efusivas ações de graças a Deus Pai. Nós estamos dando graças a Deus, adorando a Deus, quando nós estamos servindo o nosso próximo com o espírito solidário, e que Deus vai transformando a vida dos que estão ao nosso redor e a nossa vida também. Vista a vossa comprovada virtude exercida nesse serviço, eles darão glória a Deus pela obediência que professais em relação ao Evangelho de Cristo Jesus. As pessoas vão ver que Jesus está em nós pelas nossas atitudes e pela generosidade com que a eles e a todos fazeis participar dos vossos bens. Quanto mais nós compartilhamos quanto mais Deus oferta a nós, é para compartilharmos com o nosso próximo. E a nossa família também, não esqueçam disso. 2 Coríntios 9, 14 a 15. E orando por vós, ele vos manifestarão a sua ternura, por causa da extraordinária graça que Deus Pai vos concedeu. Graças sejam tributadas a Deus Pai por seu dom inefável. É claro que o José Combre, também o teólogo, ele analisa esse versículo, né? Aliás, melhor, o versículo 2 de Filipenses 17, ele coloca para nós a sua reflexão. Eu achei importante a gente pensar nela também, nessa parte do estudo, em que a gente está vendo que sabe que doar também recebe, é reflexo. Paulo não pediu nem aceitou por necessidade pessoal, para dar aos filipenses a oportunidade de aumentar o seu crédito na sua conta celestial. Interessante isso, né? A conta celestial, nós vamos ter galardão no céu. Nós não entendemos o que é isso, mas faz parte do nosso galardão celestial. Cristo põe na conta deles todas as contribuições com a evangelização, tudo que fazemos para a obra de Deus e decorrentes para demonstrar amor ao nosso próximo e a Deus sobre todas as coisas, nós somos abençoados. O apóstolo São Paulo fala de uma importante recompensa que os filipenses iriam receber. Ele alerta aí no texto que maior, inclusive, do que todas as doações feitas ali por Epafrodito a ele. É o versículo 19 de Filipenses 4. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Deus supre. Eu gosto muito do texto, aprendi desde criança, quando Davi fala para nós, fui moço e agora sou velho, mas jamais vi o justo mendigar o pão e a sua descendência. Não dá spoiler do capítulo, você vai procurar lá na sua Bíblia. Quero que você leia a Bíblia. Então, Deus abençoa a vida inteira e a própria descendência das pessoas que são solidárias com as outras. Mas vejam bem, a solidariedade transforma vidas. É claro, a pessoa é sensível à tribulação alheia. Em segundo lugar, nós aprendemos, sabe que ao doar também
recebe. É uma coisa natural, normal. Plantou, colhe. Mas, em terceiro lugar, seus atos são aceitos por Deus como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível. É linda essa parte do texto que o apóstolo coloca para nós. Sacrifício de aroma agradável a Deus. Isso reporta a nós no Antigo Testamento, não é? Quando eram feitas as ofertas a Deus, né? Eram queimadas as ofertas diante do altar do Senhor. E aquele aroma subia como algo agradável a Deus. E a mesma coisa sobe até o trono de graça a Deus quando fazemos por amor a Ele, quando somos solidários por amor a Ele, ao nosso próximo. E a terminologia aí do Velho Testamento, né? E o apóstolo Paulo, nesse texto mesmo, capítulo 4, versículo 18, ele traz para nós essa orientação aí, que seus atos são aceitáveis por Deus, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível, agradável a Deus. Veja aí Filipenses capítulo 4, 18. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte. Olha bem o texto, ele vai lembrar do Velho Testamento as ofertas oferecidas a Deus, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Aquele aroma, aquela adoração a Deus ali do povo de Israel, em sacrifício ali no Velho Testamento, o aroma que chegava até os céus era agradável a Deus, né, e aprazível. E o Dr. Russell Shedd foi um dos grandes teólogos, e ele argumenta, né, em uma das suas obras, algo propício para pensarmos, refletirmos aqui agora. Uma vez que Cristo os amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta de sacrifício a Deus em aroma suave, ele se baseou falar isso em Efésios 5:2. Dá uma lida lá, lição de casa. Dependemos inteiramente dele para nosso perdão e justiça. Isso é maravilhoso. Somente a oferta desse sacrifício único serve para expiar nosso pecado e remover nossa culpa. Todos os nossos pecados são perdoados pelo sacrifício de Cristo. E o sacrifício dele ali subiu como aroma suave diante de Deus. Russell Shedd está a nos lembrar. O que nos resta para sacrificar? O Novo Testamento deixa mais claro. Somos motivados pela gratidão. E nós oferecemos os nossos corpos a Deus, com sacrifício vivo. O nosso louvor, nossos bens, nossas vidas. Com isso Deus se agradará. Quando fazemos isso, quando expressamos através do Espírito solidário, nós que temos Jesus no nosso coração, porque é Ele que nos move, nós temos a mente de Cristo, e com consequência ter a mente de Cristo, nós temos braços, pernas, temos tudo do Senhor Jesus. E Hebreus 3,16 foi o que Russell Shedd colocou, embasando que na sua colocação no seu livro. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação. Não negligencie, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Quando nós recebemos de Deus, recebemos para repartir, para solidarizar, para auxiliar o nosso próximo, como fizemos com o Rio Grande do Sul. Mas lembre-se bem, às vezes o nosso próximo é o vizinho, são os amigos, e assim por diante. E também o estudioso, o biblista, o F.B. Meyer, ele coloca para nós algo também importante. Toda boa dádiva que damos aos filhos de Deus, com intenções puras, é aceitável a Ele como sacrifício aprazível, que o agrada. O Espírito Solidário agrada o Senhor Deus quando nós o fazemos. E quando agimos com esse comportamento, Deus é glorificado. As pessoas só acreditam em nós que somos... ele é crente, ele é cristão. Só por falar? Eu tenho até medo de quem já chega para mim e diz, eu sou crente. Tenho medo, porque não precisa falar. A própria vida demonstra a nossa cristandade e o comportamento. E o Espírito Solidário torna claramente essa verdade. E Filipenses 4:20 reforça a ideia. O apóstolo São Paulo falando para nós no texto que estamos estudando. Ora, o nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Toda a glória, toda a honra, tudo que fazemos é para Deus. Nada por nós. Nós somos como o grande João Batista. Quando Jesus chegou, ele expressou aos seus seguidores ali que acompanhavam, convém que ele cresça e eu diminua. Esse é o objetivo do Espírito Solidário, que o Senhor Deus seja glorificado, adorado, convém que ele cresça e eu diminua. E é necessário que tudo seja feito com amor. Observemos bem isso, com amor. Como ensina a palavra? E é claro que nós vamos para o capítulo do amor, né? 1 Coríntios 13.
Vamos ler apenas 3 versículos, mas leia o todo. Aí você tem tempo já, hoje aí, à tarde, no domingo, ou em qualquer momento que você estudar comigo a escola dominical. Observe bem, 1 Coríntios 13. Eu admiro tanto esse texto. Olha que eu sou professor da área de literatura e não encontrei nenhum texto, nem na literatura inglesa, nem William Shakespeare, nem o autores americanos e nem brasileiros que conseguiram expressar esse capítulo do amor. E aí diz, ainda que eu falasse línguas, as dos homens e dos anjos, se eu não tivesse a caridade ou o amor, fica melhor, seria como bronze que soa, como símbolo que retine. E olha o que diz mais. Ainda que tivesse o versículo 2 do capítulo 3 de 1 Coríntios, ainda que tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver o amor ou a caridade, nada seria. O versículo 13. Ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, observe bem aí. Ainda que tivesse meu corpo às chamas, se não tivesse a caridade e o amor, isso nada me adiantaria. Porque nós fazemos o espírito solidário, não é nada pesado, carregado. É feito com amor, naturalmente, porque o amor de Deus habita em nós e o nosso comportamento expressa isso. E em último lugar agora, a solidariedade transforma vidas por quê? Porque é sensível à tribulação alheia. Sabe que doar também recebe. Seus atos são aceitos por Deus como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível. E em último lugar, o apóstolo São Paulo conclui o texto. É cordial, vem de coração. Olha, que é fascinante isso. E essa cordialidade havia entre Paulo e a igreja de Filipos. E o que me chama a atenção aí, na parte final da nossa meditação, é que ele saudou a todos por terem o espírito solidário, a solidariedade. Olha o que diz o texto aí agora, Filipenses 4, 21 a 23. Saudai a cada um dos santos em Cristo Jesus. Quer dizer, santos no sentido de pessoas separadas para viver para Deus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. A alegria, né? A alegria de saudar, né? Todos os santos, versículo 22 de capítulo 4, Filipenses. Todos os santos o saúdam, especialmente os que são da casa de César. Ele está em Roma preso e ele não perdeu tempo lá em Roma. Ali ele teve a oportunidade de evangelizar a elite que vivia ali na casa de César, os soldados, né? Ele não perdeu a oportunidade de levar a eles a mensagem de salvação. Ele não perdeu tempo. Onde estava, ele estava sendo usado mesmo na prisão. Porque o servo de Deus é assim, era solidário com eles, com a sua vida espiritual daqueles soldados. E 23, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. É muito importante a graça de Deus, que é o favor merecido de Deus. Essa graça esteja conosco. E ela nos dá a sua proteção. Também, quando há solidariedade, esse clima de cordialidade se estabelece. E eu gosto muito de um salmo do Velho Testamento, foi um dos salmos que eu memorizei, mesmo antes de ler, saber ler, além do 23, é claro, que é o básico, esse também. Né? Eu até me lembrei essa semana, quando eu estava a ver uma liturgia da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, em que o presbítero, não me lembro o nome dele, lembrou que ele ensinou aos filhos dele esse salmo. E é um salmo lindo. Olha, acompanhe comigo, leia até comigo aí se você estiver visualizando a mensagem. Mas se não, deve estar na sua memória também, você está ouvindo a mensagem. Salmo 133. Olha que lindo, não é? Quando há o espírito de solidariedade entre nós, a solidariedade transformando. E é o que diz? Versículo 1 do Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso é primordial. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, que desce para a gola das suas vestes. E ele vai descrevendo de forma poética, linda, essa união, esse espírito solidário que há entre os irmãos. Como orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Termina o Salmo, são só 4 capítulos, por isso que as crianças guardam, e eu guardei na infância facilmente o texto, são 4 versículos. Porque ali o Senhor ordenou a bênção, a vida para sempre. Então é maravilhoso, nós temos realmente, né, a ação de Deus em nosso favor, a sua graça, o seu poder, e o Espírito solidário reflete de fato que nós temos Jesus Cristo como Senhor e Salvador na nossa vida. Concluindo,
A solidariedade transforma vidas. E um review do que vimos hoje, uma revisão. Olha aí, sensível à tribulação alheia. Eu tenho tido o espírito solidário, eu sou sensível à tribulação alheia, independente se a pessoa faz parte do meu grupo religioso, do meu grupo familiar, do meu grupo de trabalho. Eu tenho sido sensível à tribulação alheia. Segundo ponto importante, eu tenho realmente transformado vidas através da solidariedade, porque assim levo o amor de Cristo, que habita em mim, as pessoas que estão ao meu redor. Sabe que ao doar também se recebe, planta naturalmente, nada em troca, é natural, plantou, colheu. 3, o terceiro, melhor dizendo, seus atos são aceitos por Deus como aroma suave. Lembre bem, o povo de Israel sacrificando ali no deserto, sacrificando, e subia como aroma suave. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi um aroma suave que chegou até Deus. O Senhor lembrou a nós como sacrifício aceitável e aprazível, que é o espírito solidário. E é cordial. Maravilhoso nós podemos aprender com a Escola Dominical de hoje, né? Que o espírito de solidariedade transforma vidas e que a gente possa pedir a Deus para que a gente esteja também em qualquer lugar transformando vidas através do nosso espírito solidário. E eu louvo a Deus pelo povo brasileiro, pela solidariedade prestada ao Rio Grande do Sul. Os gaúchos nunca sentiram um amor tão grande do povo brasileiro em relação a eles e transformou a vida do Rio Grande do Sul e eles estão se reerguendo, porque nós estamos juntos com eles, de mãos dadas, solidários, auxiliando a que eles possam voltar a ter a vida, não como antes, mas uma vida transformada, mudada, uma vida confiando em Deus e também uma vida em solidariedade a todo o país, né, que necessita. Que Deus os abençoe. Amém. Nós vamos agora orar. E eu tenho, agora até o final do ano, nós tivemos um encontro Mulheres que Oram, lá no dia 26 de outubro, e as irmãs deixaram registrados os seus pedidos. Hoje eu vou orar por mais 5 motivos de gratidão e também pedidos de oração por elas. Então vou estar nesse momento intercedendo e agradecendo, né? Vamos orar. Grato, Senhor Deus, porque habita em nós. O Senhor Jesus está em nosso coração, é nosso Senhor e Salvador, e o Espírito Santo diariamente tem nos limpado, lavado e tem nos capacitado a vivermos como cristãos e a exercermos o Espírito solidário ao nosso próximo. Continua nos abençoando e nos dando condição, sabedoria para auxiliar em necessidade psicológica, emocional e física também, ó Pai, dentro das possibilidades, material ao nosso próximo. Agradecemos muito pelo Brasil ter sido solidário no Rio Grande do Sul, continua cuidando daquele povo, reestruturando aquelas vidas. E agora, ó Pai, nós queremos agradecer, porque a palavra falou o nosso coração nessa hora. E estamos agora no momento de gratidão. Eu gostaria de agradecer, ó Pai, pelas 2 mulheres que oram, que na semana anterior aniversariaram. Uma foi Simone Casagrande, cuida dela, fortaleça a sua vida, a abençoe com sua família. E outra foi minha irmã Janice, que morou mais de 1 ano, continua usando a sua vida poderosamente na obra do Senhor e dá a elas muitos anos de vida para te servir. Queremos agradecer pela recuperação do Renato Milan, nós estamos orando por ele, pelo câncer que ele estava com essa necessidade e tal, e ele está em recuperação. Pelo engenheiro João, pai da menina Analice também, que acabou de receber alta do hospital. Somos gratos a Ti. E pelos 40 anos de formatura dos meus colegas ali em Campinas, no Seminário Presbiteriano do Sul. Tivemos a oportunidade nesse fim de semana ter um encontro de 40 anos, gratos, porque o Senhor cuidou da vida de todos. E todos estão bem. E 2 deles já estão contigo em glória. E sabemos que um dia vamos estar com eles. E agradecemos muito por isso, ó Pai. E pela Tua proteção diária, que temos sentido, ó Pai, essa proteção imensa na nossa vida. E gratos por essa semana que o Senhor mostrou isso, o Seu poder a nós, Senhor. Queremos colocar diante de Ti, ó Pai, a gratidão também das irmãs que oram, pela vida que viveu em Apiaí, possivelmente a pessoa veio apenas ao encontro, e grata. Também agradecer pela saúde de todos os familiares. As outras irmãs não expressaram gratidão
por escrito. E queremos, ó Pai, também nesse momento interceder, ó Pai, pelas irmãs que oram, pela salvação dos filhos, dos filhos, do marido, do irmão e sobrinho de Angelita. Angelita é aquela que mora lá na Inglaterra, Senhor. Cuida dela, a fortaleça, a abençoe. Colocamos também a oração pela família, pela vida sentimental dessa pessoa que pediu. Também para ela superar o fim do seu casamento, houve ruptura. Cuida dela, Senhor, e pelo serviço dela, Senhor, lá na Intercement. Também, ó Pai, colocamos a intervenção na vida do seu amor, do seu querido Everton, e sabedoria para solucionar os problemas do seu trabalho. Cuida dele, Senhor. Guarda também o amor, seja a direção de todos. É o pedido da irmã que ora. E nós continuamos a agradecer, Senhor, e por tudo que tem feito, especialmente agora queremos interceder, Senhor, pelo filho da amiga da minha irmã Janice, que não está bem, ele está precisando da tua graça e do teu poder. Cuida desse menino, Senhor, tem misericórdia dele lá no hospital onde ele está, em começar o tratamento, Senhor. Cuida da mãe que está desesperada, precisando da tua graça e do teu poder, do pai, de toda a família, Senhor. Guarda seu Jonas Mendes e todos os idosos que não estão conseguindo mais irem até as igrejas, Senhor. Cuida deles, os assiste com a tua graça. E seja o Pai com os trabalhos da PIB, que é a primeira igreja presbiteriana de Iapiaí, que está resgatando pessoas nas ruas da cidade, e os alcoólatras em especial. Vamos orar por eles que estão nessa clínica de treinamento por 7 meses, lá em Matinhos, no Paraná. Abençoe aqueles que trabalham voluntariamente por eles, Senhor. E seja com Mateus, filho do coração da Patrícia, precisando da tua graça e do teu poder. O Mateus também, que é filho da Ari e Suzana. O Senhor conhece a carência daquele menino, tem misericórdia dele e da família. A Juliana Matos, Senhor, a Sandra Citroni, no seu tratamento, Senhor. Não esquecemos o reverendo Arival, a sua cirurgia no dia 21, precisa operar nela. Me lembro do meu amigo também, Joubert, em tratamento do câncer. O assisto com a tua graça, esteja com a Gabriela, filha da Suzana Mantovan Dantas, precisando da tua graça e do teu poder. Dos bebês também, Maria Cecília e Maria Clara. Da Tânia, lá na Itália, no seu tratamento de câncer. Do Armando Gianazzi e a família. É o pai do deputado Carlos Gianazzi. Que a tua graça esteja ali acompanhando a vida dele. E em tudo, e principalmente na parte física e espiritual. Guarda a Malu Moreira, Senhor. Cuida do seu tratamento. Abençoe a esposa Venda Ezequiel Roberta. E seja com o Wilson, ali acompanhando o tratamento, com o Alexandre, com a Shirley, com o Sidney, Senhor, lá em Tietê também, os guarda aí. Especialmente queremos orar hoje pelo Hélio Gardenal, Senhor. Sabemos que Carmo, a sua esposa, tem acompanhado a escola dominical, tem orado conosco aqui, e cuida dele, Senhor, restaura a sua saúde e guarda a família, os teus 3 filhos, seja acompanhando todos eles, Senhor, e especialmente a cura de Hélio, Senhor, e de todo o tratamento. E guarda, Senhor, aquela família tão querida, a família Cancian. Essa semana a Cida foi para a eternidade. E seja agora consolando o coração do seu esposo, dos seus 2 filhos, Senhor, da Fernanda e do Tiago, dando conforto a eles na partida da sua mãe. Cuida da família, os abençoe. E aqueles outros também que perderam seus entes queridos esta semana, que o Senhor esteja acompanhando cada um deles. Guarda-nos agora, derrama a tua paz, nos proteja, ó Pai, e nos abençoe. E dá-nos o prazer e a alegria de estudar a tua palavra. Oramos agradecidos por esse momento e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos agora cantar ao Senhor. Louvamos, ó Deus, pelo nome de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas
imploremos. Amém. Louvamos, ó Deus, que nos manda o Senhor, dá-nos sempre seu